interessante desse regime, da gente se tornar como era, como o regime que Deus deu, é porque a gente tem que trabalhar a temperança, né? Domínio próprio, e aí a gente entra em todas aquelas questões que a gente Segundo a Sarah White, é o mais difícil. Quer dizer, a pessoa que tem controle sobre o seu apetite, ela está, quer dizer, tem que Deus a ela concedeu, ela tem controle sobre várias outras coisas. Deus concede essa pessoa. Então, não é à toa, né, gente? Nos relatos bíblicos, né? A tentação do Senhor Jesus, né? Qual foi a tentação da serpente? Boa, que é mais sinal que isso, quer dizer, o que aconteceu com Daniel? Como é que Daniel se aproximou de Deus? Né? Quer dizer, essa questão é uma questão muito interessante e vai muito além do que eu como, vai muito além, toca no que eu penso, toca no que eu sou ou no que eu desejo ser. Entendeu? Aí a pessoa levanta, eu como assim, eu como assim. Não é assim, é muito mais profundo do que isso. Doutor, eu em 99 descobri pela campanha de dois sangue, dois vida, né? Aí eu descobri que eu tinha hepatite. Aí fomos tipo o quê? C? AB. AB? É. Daí, então fui, né, ao médico e tal, e a coisa estava bem evoluída já. Eu estava com hepatite B crônica acentuada no F3, já com pequenos septos de necrose, né? E naquela época o doutor disse que era para mim fazer interferon e outros medicamentos mais, né? E eu disse para ele que eu não faria, e eu não fiz o pedido do medicamento conforme eles indicavam, né? Daí eu fiz, dali então eu me tornei um vegetariano, né? Há 8 anos mais ou menos. E de lá para cá eu venho me cuidando na alimentação. Fizemos 3 anos a fio, né? Até a igreja, a missão, na época eu vou por mim e tal, né? E mudei a alimentação, e desse jeito eu comecei, em 45 dias já tinha mudado todas as minhas transaminases, TGP, TGO. E na verdade os exames de rotina que eu tenho feito até hoje têm dado sempre padrão, assim, normais, né? Tanto de todos esses que acompanham essa questão do fígado e tal. E essa semana atrás eu fui fazer os últimos exames novos de rotina. Aí fui lá ao médico, ele deu os exames, estavam normais também, né? Toda aquela lista lá que eu vou fazer, né? Inclusive eu pedi para ele, o senhor pode me indicar para mim fazer o anti-HBG, né? Os dois lá, né? Porque eu disse, eu vou me curar, e ele sempre dizendo, não, tu vai ter que tomar um medicamento, tu vai viver a vida toda assim, né? E eu disse, não, meu Deus é mais forte, né? E aí até ele começou a mudar o conceito, a maneira como falar comigo. Mas a última visita que eu fiz com ele foi normal, né? Até ele me indicou agora de 6 em 6 meses apenas para fazer a visita para ele, né? Com novos exames. E a secretária dele disse que eu era praticamente obrigado a tomar a vacina da gripe, porque todos que tivessem problema imunológico, né, que seria o meu caso e tal, autoimune, né, deveriam tomar a vacina, e era o dia 20, né, passado, e eu não fui, né, eu não sei como é que eles vão receber depois lá, né, mas ela me disse, tu tem que vir. Eu disse, eu vou ver se vou conseguir, né, mas eu já tinha na minha mente que eu não iria, porque eu não tomei a primeira vez e nem ia tomar agora de novo, né. E eu acredito que não é a vacina que vai resolver o meu problema, né, se fosse o caso, né, mas o que o senhor diria, né? Se eu devia ter tomado, realmente não? Sim, ou por quê? O que isso mudaria dentro do meu estado clínico? Que hoje eu já considero normal e já estou indo há anos, né? Fazendo esses exames e graças a Deus, né? E graças à fé que a gente tem que Deus pode curar, né? A gente tem vivido uma vida normal. Hoje somos um pouco lacto-vegetarianos, né? Não só eu, mas minha esposa e minhas 2 filhas, desde pequenas, desde bebê, né, se alimentam assim. E os exames de rotina das meninas também, os médicos ficam impressionados de ver como elas estão perfeitinhas. Dizem, como tu tá em dia, né, teu organismo tá bonitinho, né, sem comer carne. Sem comer carne. E nunca tivemos problemas de falta de alguma vitamina ou coisa assim. Mas, claro,
se a gente também facilitar, mesmo sendo vegetariano, a gente sabe que vai ter problemas, né? Mas a minha pergunta é mais na questão da vacina, né? Se ele disser, por que você não tomou? O que poderia, como uma base, responder para eles nesse sentido? De eu não ter... Olha, eu acho que você ter passado por não ter tomado interferon era muito mais de pobre. Mas exatamente. Não tomar uma vacina, tem que entender, né? O tratamento hoje em dia, o problema só explicar um pouquinho para o pessoal, o problema da hepatite crônica, né? Por parte tanto do vírus do tipo B ou do tipo C, que é mais virulento ainda, é o desenvolvimento de hepatocarcinoma, que seria o câncer de fígado, né? Cirrose, câncer de fígado. E o tratamento proposto para isso é o interferon. Então, o fato, só ilustrando aqui para a igreja, dele ter evitado o tratamento é uma loucura. É o que ele disse para mim: você vai morrer e daqui 6 meses você vai vir aqui fraco e não vai conseguir nem... Aos olhos dos homens seria uma loucura, mas você fez um pacto lá com Deus, falou: olha, eu vou me comportar e tal, e realmente conseguiu. A questão de não ter a vacina, não ter sido vacinado, eu acho que é uma besteira. Inclusive porque a vacina ela não é garantia de que você não bateu a gripe. Ou seja, não vai ficar dessa vez tomando a vacina. Minha opinião sobre a vacina. Tem uma parábola que a gente pode falar. Uma vez, numa grande enchente, o camarada estava lá, isolado e tal. Aí veio um barco buscar. E falaram assim: entra aqui, vamos embora, a água está subindo. Ele: não, eu acredito em Deus, Ele vai me livrar. Aí depois ficou um outro barco: sobe aqui, a água quase te pegando. Ele: não, eu tenho fé em Deus, Ele vai me livrar. E passaram 3 oportunidades dele pegar o barco. Aí ele morreu. Chegou no céu e falou: Deus, puxa, eu tive tanta fé, ainda toda eu fui fiel, e como é que você me deixou morrer afogado? Mas eu te mandei 3 barcos para te buscar e você não aceitou. Eu acho que a vacina é um barco, não tem nada a ver com não ter fé. Jesus, quando salvou, deu a vida a Lázaro, ele disse assim: tirem a pedra antes de fazer o maior milagre registrado. Para quem ia dar vida, tirar a pedra era o mínimo, bastava ele fazer assim, a pedra saía. Por que ele mandou tirar a pedra? Porque tirar a pedra é uma coisa que a gente pode fazer. A gente tem que esperar de Deus o que a gente não pode fazer. A vacina é uma utilidade. A gripe espanhola matou cálculos de 30 a 50 milhões de pessoas. E a gripe espanhola era H1N1. Era a mesma. Hoje em dia morre muito menos gente por causa da vacina. Não tem nada a ver utilizar a vacina, que é um grande benefício, não tem nenhum inconveniente para a gente, não tem nada a ver com a nossa fé. Eu acho que a vacina é uma coisa muito boa e devemos utilizar sim. Não tem essa contraindicação. Agora, o que não substitui é a falta de um sistema imunológico elevado, coisa que o nosso irmão ali alcançou. É o desconhecimento dessa reserva que eu estou falando. Esse é o desconhecimento da reserva. Você tem, por exemplo, uma pessoa chegou de manhã cedo, fez a sua caminhada, etc. e tal. Essas reservas, pequenas reservas energéticas, elas vão terminar e ao mesmo tempo queimar gordura. Quando você chega no café da manhã, você come, você preenche essas reservas. Quando chega mais ou menos na hora do almoço, se você estiver trabalhando, quiser só fazer 2 refeições por dia, seja lá o que for, você está trabalhando e não vai sentir fome. Por quê? Porque essas reservas, para quem já é acostumado, elas começam a ser quebradas, principalmente no fígado e não no músculo, e mantém a sua glicemia, essas reservas de açúcar. Então eu faço a comparação com o Power Bar. O cara está no trabalho, chega na hora assim, ele sente fome, o que ele faz? Ele vai na gaveta, puxa, está lá o Power Bar, né? Aí ele come, ele não esperou o próprio Power Bar que ele tem
ser quebrado e manter a glicemia dele. Então a senhora White estava zilhões de anos na frente quando ela por Deus, compreendeu que existia essa reserva. E muita gente acaba engordando mesmo por isso, porque a nutricionista disse para comer de 6 em 6 horas. Então a pessoa nunca tem um jejum. E nesse período de jejum é que você realmente queima a gordura. A gordura só queima se não tiver outra coisa para queimar. Se tiver outra coisa para queimar, um power bar ou qualquer outra coisa, ela não vai se queimar. Então a gente tem uma tendência a ficar cada vez mais. Essas vitaminas, elas têm que ser proporcionais às calorias. Então a gente tem uma lista de alimentos, por exemplo, que começa com ervas e temperos e termina com leite e derivados. Nessa escala de ervas e temperos até carne, leite e derivados são os animais, a tendência é um aumento calórico e uma redução das vitaminas. De forma que até tem gente que fala que curry, né, é anticancerígeno, aquele negócio todo, é uma erva e um tempero. Então o que está dentro do grupo das ervas e temperos? A característica desse grupo, orégano, alecrim, é não ter basicamente caloria nenhuma, não tem um componente calórico, mas tem muitas vitaminas e sais minerais. E quando isso vai descendo, passa pelas verduras, depois pelos legumes, para as raízes, para os grãos, para finalmente atingir a carne e o leite e seus derivados, essa quantidade de vitaminas por caloria vai ficando muito pouca vitamina para muita caloria. Então, quer dizer, não adianta. Uma vez eu fiz um Globo Repórter que a pessoa falava isso, era sobre esse negócio de antioxidantes, esse negócio todo. Eu falava, olha, não adianta você ingerir, isso serve também, por exemplo, para quem fala de peixe, que tem ômega 3, não sei o quê, é rico justamente na pele do peixe, onde tem mais gordura. Aquilo é do próprio peixe. Ele tem a gordura dele e tem o ômega 3. Não serve para eu comer. Eu vou comer o ômega 3 dele, mas também vou comer a gordura dele. Eu estou trocando 6 por meia dúzia, na melhor das hipóteses. Você tem que procurar justamente alimentos que não te dão calorias de forma significativa e te dão muitas vitaminas e sais minerais. Aí entra gengibre, entra uma série desses alimentos que, na verdade, na culinária, eles são tratados como ervas e temperos. Eles dão alegria, sabor ao alimento e carregam uma quantidade enorme de vitaminas e sais minerais. São bons para colocar em cima de um arroz integral, umas outras coisas assim. Não adianta fazer o que a senhora chamou adequadamente desses suplementos vitamínicos, porque a dieta é como um todo. E não esquecer que a dieta passa também pela atividade física, porque se eu não faço atividade física, eu nem adianto uma dieta vegetariana para mim. Porque esse carboidrato que vai entrar dentro de mim, ele precisa de ter uma demanda muscular para ele entrar no meu músculo. Se eu não faço isso, não funciona. Todo mundo pensa de metabolismo como só comer. Mas metabolismo são as duas pernas. É o comer e o fazer, principalmente o fazer. O fazer é que vai criar uma demanda pelo que comer. Então, a dieta é aquele cara que está lá plantando. É dieta associada ao exercício. Bom, para mim, se você perguntar, Rogério, você vai tomar vacina? Eu não vou, porque eu estou fazendo parte do grupo ali do nosso irmão. Eu não sei o que é ficar doente, pela graça de Deus. Eu não sei o que é ficar. A doutora daí estava preocupada ontem, o Rogério vai chegar, vai estar cansado. Cansado de quê? Eu fiquei sentado dentro do ônibus, 6 horas. Eu estava cansado de ficar sentado. Então a gente conversou até tarde, tudo. Um indivíduo normal, vamos colocar isso assim, ele tem saúde, não tem como separar as três coisas, saúde mental, da espiritual e da física. Teve um irmão que veio colocar a questão de que até mesmo a questão do controle emocional, que muita gente hoje em dia sofre, a questão da ansiedade, a questão da depressão, todas essas coisas, não tem jeito de separar, porque é o que eu expliquei para ele. Se você tem força, se você tem resistência, você não é facilmente derrubado, né? Você começa a ter o quê? Até o perigo, que você pode dizer que é o cara, né? Não fico doente, nada me acontece, acho que se o cara me assaltar e der um tiro não vai nem perfurar. Então é o perigo que você começa a correr. Mas se você começar a entender, poxa, eu não tenho saúde, Deus me concedeu saúde porque faz parte de um projeto que Ele tem para mim e uma forma de união para com Ele, né? Para inclusive eu ser luz para os outros.
Entende? Então, ter essa questão, não é normal a pessoa ficar doente. Não é normal ficar gripado. Não é normal. Desiste. Não é normal. Pode assustar todo mundo. Não tem nada de ficar gripado. Isso não existe. Você não tem, você tem que estar funcionando. Entende? Você está ficando gripado, alguma coisa está errada. E eu não acho que seria a questão de vacina que vai resolver isso. É a questão de que, acende uma luzinha na minha cabeça. A minha imunologia não está boa. Entende? E eu acredito que não tem a condição de você... acho difícil você atingir graus elevados de saúde espiritual sem saúde física e sem saúde mental. Não, eu não acredito. Eu acho que os três são uma coisa só. Entende? Posso estar enganado. Normalmente a pessoa não tem nada a ficar doente. Se o corpo estiver em dia, ele não pode ficar doente. Logicamente a gente tem eventualidades que pode vir a acontecer. Você está num lugar, de repente, como por exemplo lá na minha casa. Eu nunca fiquei assim doente, mas um dia eu fui doar sangue e a mulher falou: você não pode doar sangue. Falou até errado. Você está com hepatite A. Eu falei: poxa, eu não tive nada. Você teve o vírus de hepatite A, que é uma gripe, né? Basicamente uma gripe, fecal oral, não sei o quê. Agora, lá na minha casa, que a gente tem lá em Angra dos Reis, eu vou nadar de manhã cedo numa água que de vez em quando eu passo por ela, mesmo sendo Angra dos Reis, que ela é esquisita. E por mais que eu esteja nadando, aquilo pode ter entrado pela minha boca, alguma coisa ter acontecido. Mas eu não soube que tive hepatite, eu não fiquei de cama, nada me aconteceu. E essa mulher até estava equivocada, porque hepatite do tipo A não impede você de doar sangue, entendeu? Então, a eventualidade, pode ser que aconteça. Pode ser que amanhã eu esteja num lugar e me aconteça eu tomar uma água. A única coisa que eu tinha na vida, porque eu tenho nariz torto, era sinusite. Então, sinusite eu tinha quando eu comia queijo, quando eu era garoto, não nadava, não tomava banho frio, essas coisas assim. Então, depois que eu fiz essas três coisas, eu não vou dizer que nunca tem, mas eventualmente tem, e eu me divirto, porque eu vou no médico, eu faço questão de ir no colega, não digo que sou médico, né? E sento lá, aí a pessoa examina, aí bota o aparelho lá. Mas você está todo tomado, isso aqui não vai sair de jeito nenhum, toma aqui, aí rabisca 3 antibióticos, seja o quê, corticoide. Aí eu olho assim, bacana, falou. Aí, vou e me trato. Aí cai dentro de hidratação, né? Não pego o sol assim, não fico em ambiente fechado, porque a cabeça fica lotada, porque eu tenho nariz todo, até eu faço a sinusite. Mas eventualmente isso acontece. Eu tenho de 5, 6 anos, eu tenho um surto daquele sinusite, mas não me impede de nadar, não me impede de trabalhar, não me impede de nada, mas eu fico assim meio baqueado. Aí vai passando o tempo, eu melhoro. Aí fico bom. E a mulher garantiu para mim, ao otorrino, de que eu não ficaria bom se não fosse os antibióticos. E eu não tomei antibiótico. Não estou dizendo aqui para ninguém deixar de tomar antibiótico. Mas é que, qual é o problema das superinfecções? É justamente a gente está tratando as pessoas, em vez de dizer, amigo, você vai para casa, você vai descansar, você vai fazer inalação, tratamento tópico, com água. Não precisa botar nada dentro, é só água, deixa o vapor entrar. Explica o que é sinusite, que é o ar, o líquido que flui por aqui, ele começa a enrijecer. Sabe qual é o melhor tratamento da sinusite? Que eu fiz isso lá na emergência uma vez, os caras ficaram furiosos comigo. Eu pegava, tá com sinusite, fazia diagnóstico de sinusite toda hora. Pegava a pessoa, hidratava ela, jogava, botava nos tubos, né, deixava rolar 1 litro de soro, deixava lá e fazia a nebulização da pessoa. O cara saía de lá, novinho, eu falava, olha, agora você está bem, porque eu tratei da sua sinusite. Agora, o que é normal para um colega fazer? Chegou aí, a bicha ali na hora, antibiótico, ele vai embora. Esse comportamento é que garante nosso quadro de superinfecção aqui na frente. É ficar dando antibiótico indiscriminadamente. Isso eu queria falar. Vamos supor o seguinte: o sujeito cuida da sua saúde, assim conforme os princípios, mas até que ponto há essa interferência do ambiente externo? Tipo, como hoje é muito forte, a pressão, o estresse, as exigências. Eu sou professor da universidade há 30 anos, um pouco mais até. No início era uma tranquilidade. Hoje, os alunos vêm diferente. Eles têm várias categorias de alunos.
tem o MEC que exige um monte de coisas, mas é um estresse terrível. Bom, isso não diminui a nossa imunologia, essas coisas todas assim. Até que ponto continuamos sendo normais dentro dessas duas... O ambiente realmente está desfavorável para a gente ter saúde hoje em dia. Ter saúde hoje em dia é um grande desafio, como é o nome da início da nossa palestra, de desafios para a saúde na sociedade moderna. O senhor colocou muito bem, essa é uma realidade. Mas como que eu vou estar preparado para um estresse emocional de alunos provocativos ou alunos de determinada espécie? Eu vou estar preparado para esse estresse emocional através do estresse físico. Por isso que você vai acordar de manhã e você vai sair antes do sol nascer, você vai ver o sol nascer, você vai dizer, Deus existe, o sol nasce, ele disse que ia nascer não sei que horas, Deus é fiel, está nascendo, você tem luz solar, você tem ar puro, você chega em casa, você faz uma boa alimentação, ora a Deus e diz, vou para a boca do leão. E aí vai, porque você vai lidar com um monte de pessoas ou situações, não sei se é o caso do professor aqui, mas lá no Rio de Janeiro, normalmente uma pessoa que hoje em dia mora na Barra da Tijuca e trabalha no Leblon, não estou dizendo nem muito longe assim da Barra da Tijuca, ela vai ficar dentro do carro 1h30, tranquilamente. Mas assim, olha, o dia que ela fizer em 1h30, vai ser um dia que ela vai dizer, poxa, hoje estava bom o trânsito, né? E São Paulo, quando a gente ouve falar de 125, 170 quilômetros de engarrafamento, a minha casa de Angra fica a 175 quilômetros da minha casa. Então eu fico imaginando, é um engarrafamento que começa na porta da minha casa e termina lá na porta da minha casa em Angra. É loucura isso, é loucura. Então, quer dizer, o jeito que a gente vive é alucinante. A maneira, a nossa sociedade, ela de forma alguma favorece a saúde, o que é uma coisa muito complicada, porque realmente a gente tem que desenvolver as qualidades. O professor certamente deve desenvolver paciência, que é uma das qualidades de Deus. Paciência, sabedoria e amor. Porque você vai lidar com pessoas, você vai lidar com situações em que você tem que... Outro dia eu tive um paciente no consultório que eu trabalhei o cara durante 1h30 e tal, e conversamos, ele é um cara muito culto, um advogado famoso, etc e tal. Aí quando eu comecei a desenvolver um raciocínio para fazer as propostas, que logicamente eram totalmente adversas ao estilo de vida dele, que ele estava lá, do jeito que ele achou, no final das contas eu pensei que ele foi no consultório para eu chegar e dizer, não, você vai continuar bebendo vinho, você vai continuar comendo queijo, viajando para a Argentina com a sua namorada, e você vai lá comer chivito, e vai dar tudo certo. Era isso que eu queria ouvir, uma pessoa extremamente inteligente, de renome. Quando você mostra a real para o cara, que você diz, poxa, acompanhei, trabalhei com esse cara, agora é só, a bola já está na pequena área, é só eu dar um toquinho que vai entrar, o cara me surpreende, olhando assim, mas doutor, isso aqui... Eu falei, mas como é que o senhor pensa em melhorar o seu problema de diabetes? Como é que o senhor pensa em melhorar a sua hipertensão? Como é que o senhor pensa em melhorar o seu problema? Dando continuidade à sua vida do jeito que ela é. E um cara... aparentemente o quê? Inteligente dentro da área dele, porque fora dessa área não tem. Então realmente o professor colocou uma coisa muito interessante aí, é um desafio, é um grande desafio hoje em dia você ter saúde na sociedade moderna. Não é impossível, mas vai ter que... Além da gordura, antes de entrar nessas qualidades desumanas que as pessoas tratam esses animais, e a gente consequentemente sofre, há também o colesterol, que é específico do animal. Nenhum vegetal tem colesterol, tá? É específico do animal. E a proteína, gente, vamos acordar. Todos esses garotos aí, agora vai um recado para a garotada, fazendo esse negócio de aminoácidos, esse negócio todo, vai engordar. Aminoácido, músculo é feito de proteína, mas ele não cresce, ele não aumenta de número. Ele pode aumentar de tamanho, mas esse aminoácido que está sobrando no corpo dele vai virar gordura. Tudo que estiver sobrando no corpo vira gordura. Mesmo comida boa. Ah, mas eu só comi cenoura. Eu não sei se você comeu 7 quilos de cenoura, com não sei quanto quilo. Aquela cenoura que é tão boa para você, uma parte dela vai virar gordura.
Entende? Então, acabar com essa mentalidade. Essa mentalidade vem do CTI, porque por mais que eu dê proteína para um paciente em caquexia, ele está emagrecendo, ele está perdendo massa muscular, eu vou conseguir reverter. Então, aquele pensamento foi exportado para a realidade, que não é uma realidade. Proteína engorda. Engorda. Se eu tiver, além da minha necessidade proteica diária, ela vai engordar, e é um custo elevadíssimo, porque aquele aminoácido vai ser transaminado para virar gordura. Então eu vou dar trabalho para o meu fígado, vou dar trabalho para os meus rins, para transformar os quadros lá de Rembrandt, seja o que for, em banho. É essa a realidade. Então você encontra nessas academias muito garoto assim, que virou um monstro, está achando forte, mas ele está inchado. Ele está cheio de gordura. Você vai fazer uma bioimpedância? Vem cá, sobe aqui em cima da balança de bioimpedância, segura lá, tal, 30% de gordura. Cara, fortão, mas ele é 30% de gordura, ele não é seco, ele não é magro. Entende? Tudo que se come em excesso, não importa o que seja, o corpo produz. O corpo não joga, não rasga notas de dólar. O corpo foi feito para passar fome. Então, tudo que entra dentro dele, ele não lança mão. Ele transforma em gordura. Porque a gordura, além de ter mais caloria do que o carboidrato e a proteína, ela ainda é solúvel em gordura. Então, ela não vai ser suada, ela não vai ser perdida, ela não vai ser urinada, porque ela não é solúvel em água. Então, deve-se levantar um monumento na praça para a gordura. Foi graças à gordura acumulada pela família de José que eles foram para o Egito, na seca. Entende? Agora, quando ela se torna em excesso, amigo, aí você não fica de bom agrado você fazer uma estátua para ela na praça, que ela passa então a ser o inimigo. Então isso é uma coisa do inimigo. Ele conseguiu trazer uma coisa que Deus criou, e que você comendo muitos carboidratos, um pouco teor de gordura, alguma gordura você produzisse através dele. Isso é uma coisa ótima, é uma coisa boa. Gordura serve para o frio, gordura serve para você não bater nas coisas, é o envelope das células. Mas em excesso, ou seja, Deus cria o sexo, mas em excesso, ou seja, no erro, na promiscuidade, ele é ruim. Entende? Tudo que o inimigo ele não é capaz de criar nada, mas ele é capaz de pegar o que Deus criou e deturpar. Alguém estava pronunciando.